Por mim, sim. Quando você quiser, então, pode ir. Boa tarde, gente. Hoje eu vou apresentar sobre embriaguez e os aspectos jurídicos. Esse é o nosso grupo, os integrantes. Primeiro, a gente precisa fazer uma introdução do que é embriaguez. A embriaguez é caracterizada por uma intoxicação aguda e transitória. Ela pode ser causada por ingestão de álcool ou outras substâncias que têm um efeito análogo ao do álcool no corpo. Como consequências, elas vão trazer distúrbios físicos, neurológicos e psíquicos. As manifestações físicas geralmente são congestão da face e das conjuntivas, taquicardia, taquipneia, náuseas, vômitos e outras, que a gente conhece, né? A relação entre a embriaguez e a criminalidade violenta é muito evidente aqui no Brasil. Então, vamos diferenciar alcoolismo e embriaguez. Alcoolismo é uma doença, segundo a Organização Mundial da Saúde. Ela vai ser caracterizada pela vontade incontrolável de beber. A pessoa não vai ter controle para conseguir parar de ingerir bebida alcoólica. Tem um aumento da tolerância ao álcool, porque o álcool, quanto mais você bebe, mais você fica tolerante a ele. E há uma dependência física. Essa dependência física vai se manifestar com sintomas físicos e psíquicos nas situações em que a pessoa não está ingerindo bebida alcoólica, que é a abstinência alcoólica. A embriaguez é um estado de intoxicação aguda e transitória. Ela vai ser encontrada em uma pessoa que ingeriu excessivamente álcool ou substâncias de efeitos análogos. E os efeitos da embriaguez podem progredir de uma excitação, como a gente vê nas festas, a galera animada, gritando, até um estado de paralisia e coma. No Código Penal. O Código Penal, no artigo 28, está escrito que não exclui a imputabilidade penal. Dentre o que está escrito lá, o que importa para a gente é o inciso 2, que é a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos. Mas o que excluiria a imputabilidade? O que poderia ser considerado como não capacidade de responder por certo ato criminoso? Dentro do que está escrito no Código Penal, temos doença mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado, e o que vai interessar para a gente aqui no trabalho é a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Esse caso fortuito ou força maior seria, por exemplo, um indivíduo que foi num restaurante e estava bebendo água. Não bebe água. E aí ele ficou embriagado, ele estava tomando só água o tempo todo. Ele acabou ficando embriagado e causou um acidente, por exemplo. Aí se descobre que era a água da Ambev que estava contaminada com álcool. Então, tipo, o indivíduo ele não teve culpa. Então, isso que seria mais ou menos o caso fortuito ou de força maior. No Código Penal ainda, são cientificamente reconhecidas 3 fases da embriaguez. A gente tem a primeira fase, que seria a fase eufórica, e a fase do macaco. É aquela fase em que está todo mundo eufórico, excitado. A segunda fase seria a fase agitada ou fase do leão, que seria a fase em que o indivíduo ele tá agitado, tipo, o pensamento dele está muito agitado, ele está com dificuldades psíquicas também, muito agitado. A terceira fase, que seria a comatosa ou do coma, ou fase do porco, que é quando a pessoa está em coma, né? Entra no estado, primeiro vai de um estado sonolento e o coma vai se instalando progressivamente. É interessante falar que o estado comatoso ele pode se tornar irreversível com a morte do ébrio. Ébrio, que está escrito no Código Penal, é a pessoa embriagada. E pode ser facilitada essa morte com exposição ao frio. E nessa fase, o ébrio, ele pode praticar, os únicos crimes que ele pode praticar é de omissão, porque ele está inconsciente, né? Aí a gente vai ter as espécies de embriaguez. A embriaguez pode ser dividida quanto à intensidade e quanto à origem. Quanto à intensidade, a gente pode ter completa, total ou plena. A pessoa que está com embriaguez completa, total ou plena, ela está agitado
Ela chegou na fase da agitação ou na fase comatosa. Ela pode estar fortemente inconsciente. E na incompleta, parcial ou semiplena, a pessoa só vai estar excitada na fase de excitação. Quanto à origem, a gente tem não acidental. Dentro da não acidental tem voluntária e culposa. Tem a acidental ou fortuita. Tem pré-ordenada ou dolosa e a embriaguez patológica. A não acidental, a gente pode falar que o indivíduo ele queria beber. E na voluntária ou intencional, é quando o indivíduo ingere bebida alcoólica na intenção de se embriagar, de ficar bêbado. Mas ele não queria praticar nenhuma infração penal, ele não tinha isso na cabeça. Na culposa, o indivíduo queria beber, mas ele não queria se embriagar. Mas ele exagerou no consumo da bebida e acabou se embriagando. Essas são a divisão da não acidental. Aí na pré-ordenada ou dolosa, é quando o sujeito propositalmente se embriaga. Ele pode estar embriagado completo ou incompletamente. E aí ele faz isso para cometer uma infração penal. Era algo que ele já queria fazer, essa infração, mas ele se embriaga para ter coragem de praticar o crime. Nesse caso, não exclui a imputabilidade. Acidental ou fortuita. Acidental ou fortuita completa, que é aquela que eu falei, exclui a imputabilidade penal. Porque meio que o indivíduo ele não teve culpa, foi um caso de força maior. Que ele não tinha controle. Acidental ou fortuita incompleta não exclui a imputabilidade penal, mas vai reduzir a pena do indivíduo. E tem também a embriaguez crônica ou patológica, que é a que é equiparada às doenças mentais. Porque o álcool e as substâncias de efeitos análogos a ele vão subsistir no sistema nervoso, mesmo depois da sua alimentação no corpo. E essa também exclui a imputabilidade. Então, a gente pensa, né? Como é possível a punição do agente em caso de embriaguez não acidental? No momento em que ele pratica o crime embriagado, não estaria privado da capacidade de entender o caráter ilícito do fato? Ou de determinar-se de acordo com esse entendimento? E para isso... gente, era para ser uma setinha aqui onde está uma luzinha, desculpa. E para isso tem o acto libera em causa, que é a ação livre em sua causa. Que entende-se que o sujeito estava privado da capacidade de entendimento e de autodeterminação por vontade própria. Ele escolheu beber, ele escolheu usar aquela substância. Então, considera-se como marco da imputabilidade penal o período anterior à embriaguez. Então, considera-se marco da imputabilidade penal o fato dele ter escolhido se embriagar. No Código Civil, é importante a gente falar sobre o indivíduo absolutamente incapaz e relativamente incapaz. O absolutamente incapaz, ele não tem discernimento nenhum da vida civil. Ele precisa ser representado, ele precisa ter um curador. Todas as decisões da vida civil desse indivíduo, elas são determinadas pelo curador. E seus atos praticados sem a representação, sem o curador, eles têm nulidade absoluta. Tipo, eles não valem para nada, porque o indivíduo é considerado absolutamente incapaz. Ele não é capaz de discernir a vida civil, de responder pelos atos da vida civil. O relativamente incapaz, ele tem um certo discernimento, mas ele precisa ser assistido nos atos da vida civil. Ou seja, as decisões da vida civil dele vão ser tomadas com o seu assistente. Então, dessa forma, ele pode praticar os atos civis, ao contrário do outro, que não pode, tudo é pelo curador, mas ele tem que ser devidamente assistido. Se por um acaso ele não for devidamente assistido, os atos vão ser anuláveis. O Código Civil, a lei número 10.406 de 2002, prevê que os ébrios habituais no rol dos relativamente incapazes. Está no artigo 4, inciso 2. Então, meio que dá a possibilidade jurídica de interdição parcial de alcoólatras com reduzido discernimento.
Mas assim, e aí a gente tem que viciado habitual em álcool ou drogas não conserva plenamente a sua capacidade de discernimento. Logo, o legislador civil considera que ele é uma pessoa relativamente incapaz. Mas não o indivíduo, não é só o fato dele beber regularmente, ele ter o hábito de beber. Ele precisa ter um comprometimento da utilização, um comprometimento psíquico, assim, por utilização inadequada do álcool. Então, tipo assim, a substância fez ele, o uso frequente da substância fez ele perder discernimento psíquico. Aí ele vai ser considerado relativamente incapaz. Ainda no Código Civil, o artigo 1767, desculpa, é onde fala os que estão sujeitos à curatela. O que vai importar para a gente seria o inciso 3, que são os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Agora é importante a gente saber que no artigo 1575-A do Código Civil é previsto uma preferência para assumir o cargo de curador, o encargo, né? Então, primeiro, são cônjuges ou os companheiros. Se não tem eles, é o pai e a mãe. Se não tem eles, vai ser o próximo descendente que mostrar mais apto a fazer isso. Se não tem nenhuma dessas opções acima, o juiz vai nomear um curador. O Código de Trânsito. No artigo 165, está escrito que dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência vai ter uma infração gravíssima, vai ter uma penalidade, a multa vai ser 10 vezes o valor da multa de infração gravíssima e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. É realizada também uma medida administrativa, que é o recolhimento do documento de habilitação, e o veículo fica retido. Para retirar o veículo, é preciso que alguém habilitado, outra pessoa, vá retirar o veículo. Isso tudo está observado, disposto no parágrafo 4 do artigo 270 da Lei 9.503, que foi criada em 23 de setembro de 1997 do Código de Trânsito Brasileiro. No Código de Trânsito ainda tem um parágrafo único que fala que aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses. Seriam mais ou menos os casos das pessoas que foram pegas bebendo, sofreram a multa, mas não perderam a carteira. E aí, se elas forem pegas de novo, a multa vai ser dobrada, né, no período de 1 ano. Ainda sobre a lei seca, o artigo 306. Consta que conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência vai causar penas de detenção. Essas podem ir de 6 meses a 3 anos. Que agora é a lei seca, né, que foi criada. Mas a gente vai falar dela um pouquinho mais pra frente, eu explico melhor. Agora é interessante a gente focar. O parágrafo 2º da lei seca fala que a verificação do disposto nesse artigo poderá ser obtido por alcoolemia ou toxicológico. Pode ser feito exame clínico, pode ser feita perícia, pode ter um vídeo da situação do indivíduo na hora, pode ter prova testemunhal ou outros meios de prova que são admitidos no direito. E é sempre importante que é observado o direito à contraprova. O indivíduo ele pode fazer a contraprova dele. No parágrafo 3º, fala que o CONTRAN disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado nesse artigo. Então, é o CONTRAN que vai falar a equivalência de ter um teste de alcoolemia ou toxicológico para falar que aquele crime que ele cometeu é um crime que está previsto nesse artigo. Aqui a gente pegou um quadro meio que da evolução da lei seca. Em 1997 foi mudado o Código de Trânsito Brasileiro, que no limite de álcool aceitava 0,6 gramas por litro no sangue ou 0,3 miligramas por litro no bafômetro, que seria no alvéolo, né? Que a gente sopra.
A multa instituída já era gravíssima, mas era multiplicada por 5, dando um valor de R$ 955. E tinha suspensão da CNH por 1 ano. O crime era de conduzir sob influência de álcool, expondo os outros ao perigo. Então, era preciso expor os outros ao perigo para ser considerado crime. A prisão ia de 6 meses a 3 anos. Em 2008, foi institucionada a lei seca. Então, qualquer concentração é infração. Mais de uma tolerância de 0,2 gramas no sangue e 0,1 miligramas por litro no bafômetro, que considerava que podia ter algum tipo de erro. A multa continuava sendo de R$ 955 e suspensão da CNH por 1 ano, mas foi instituída multa em dobro se houver reincidência no período de 1 ano. O crime mudou porque aí foi concentração igual ou acima de 0,6 gramas por litro no sangue ou 0,34 miligramas por litro no bafômetro e não precisava expor os outros ao perigo. Era o simples fato de ter essa concentração de álcool no sangue ou no alvéolo. E a pena continuava a mesma, de 6 meses a 3 anos de prisão. Em 2012, foi feita uma nova lei seca. E aí foi instituído que qualquer concentração de álcool seria infração, sem nenhuma tolerância. A multa passou a ser de R$ 1.915, continuava sendo gravíssima, mas aí multiplicava por 10. Continuava a suspensão da CNH por 1 ano e a multa em dobro se houver reincidência em 1 ano. E aí instituiu-se também que, além do exame clínico, você podia ter prova testemunhal ou imagem de sinais de alteração da capacidade motora para ser considerado um crime. A pena continuava a mesma. Em 2016, a lei seca sofreu nova alteração, mas a alteração foi só na multa. A multa subiu para R$ 2.934,70. Subiu porque subiu as multas em geral. E foi acrescentado também que quem recusasse a fazer o bafômetro teria a mesma penalidade de R$ 2.934,70. Em 2018, a lei sofreu nova alteração, mas só na parte do crime. O que aconteceu? Foi instituído uma punição maior para o motorista embriagado que causasse acidente. Se esse acidente houvesse morte, a prisão pode ir até 8 anos. Se esse acidente envolver um ferido grave, a prisão pode ir até 5 anos. Então, hoje, a lei que vigora é: qualquer concentração de álcool é infração, sem nenhuma tolerância. A multa é de R$ 2.934,70, tendo suspensão da CNH por 1 ano e multa em dobro se houver reincidência em 1 ano. E, além do exame clínico, pode ter prova testemunhal ou imagem de sinais de alteração da capacidade motora para a pena, sendo que, se o acidente teve ferido grave, a pena pode ir até 5 anos. E se o acidente teve mortos, a pena pode ir até 8 anos. Presunção de inocência. É a presunção da não culpabilidade. O artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Meio que fala aquilo que a gente escuta, que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Isso também é previsto no artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é conhecido como Pacto de São José da Costa Rica. A gente tem, aqui no Brasil, o princípio de indúbio pro réu, que é a falta de prova da culpabilidade equivale à inocência, porque em caso de dúvida é decidido a favor do imputado. Então, se tem uma dúvida no julgamento, a pessoa é inocente. É inocentada porque sempre é a favor do imputado. E a gente tem também o direito de presunção de inocência. Ele vai supor que a inexistência de provas, ou se as provas existirem, elas não vão reunir os requisitos ou garantias processuais. E o indivíduo também vai ser considerado inocente. Em caso de recusa ao teste, essa questão dá um pouquinho de problema. Porque no artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, fala que
pessoa presa tem o direito de permanecer calada, não produzindo provas contra si mesma. Ou seja, a pessoa não seria obrigada a realizar o teste do bafômetro e nem seria imputado crime de desobediência nele, porque ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Mas, no artigo 165A do Código de Trânsito Brasileiro, fala que existe punição para o motorista que recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outros procedimentos que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo artigo 277. E aí, a penalidade seria a mesma de um indivíduo que foi pego, soprou o bafômetro e estava alcoolizado. Só que a gente foi pesquisar, porque meio que o Código de Trânsito está indo contra a Constituição, e a Constituição no Brasil ela é soberana. Então a gente viu que em dia 28/2/2020 saiu uma reportagem falando que o STF vai julgar se a punição a quem recusa teste do bafômetro é constitucional. Porque muita gente fala que é inconstitucional, tanto é que muitos não pagam a multa porque entram com recurso, falando isso, que na Constituição fala que eu não preciso criar provas contra mim mesmo. E o julgamento ainda não tem data marcada, então meio que a gente ainda não sabe o que vai ser decidido. Em caso de recusar o teste ainda, a autoridade do trânsito ela tem que falar para o condutor que existem outras possibilidades, tipo outros testes de alcoolemia, exame clínico ou perícia. E se o condutor apresentar sinais visíveis de embriaguez, a autoridade pode identificar. Ela tem que ser descrita pelo agente no auto da infração, falando quais os sinais, constatando os sinais que indiquem a perda da capacidade psicomotora do condutor. Só que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, isso vai ser uma infração administrativa gravíssima, independente de indícios de consumo de álcool, não sendo necessário o exame técnico, se houver outras provas que são admitidas no direito, acerca de notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor do condutor. Então, seria assim, a autoridade, se ela tiver outras provas de que o condutor estava com sinais de embriaguez, pronto, ele pode falar que é uma infração administrativa gravíssima. Só que ele precisa ter registros por imagem ou vídeo, ter relatos de testemunha ou qualquer coisa que dê certeza que aquilo realmente aconteceu e era do jeito que ele está falando, que ele está relatando. Aí, isso a gente achou interessante colocar, que é assim, em caso de recusa ao teste, você recebeu punição, você pode recorrer a um direito de qualquer pessoa por qualquer infração de trânsito, seja qual for a gravidade da infração. Primeiro, você faria uma defesa prévia, que é o quê? Entrar com recurso dentro de um prazo que vem na notificação do órgão que foi enviado a infração. Aí você entrou com recurso. Se o recurso não foi aprovado, você pode ir em recurso em primeira instância. Que aí você enviar um recurso à Junta Administrativa de Recurso de Infração, dentro do prazo que vem na notificação. E se não fosse aprovado, mesmo assim, você ainda pode fazer um recurso em segunda instância. E aí esse recurso seria enviado, dependendo de qual órgão que foi registrada a infração. Se for o órgão estadual, vai ser mandado para o Conselho Estadual de Trânsito. Se foi um órgão de fiscalização nacional, vai ser enviado para o Conselho Nacional de Trânsito. Mas é importante falar que, mesmo que extinta todas as instâncias administrativas para recurso, o indivíduo ele pode recorrer ao judiciário para rever a decisão administrativa. Porque ninguém pode ser considerado culpado sem o processo judiciário correto. Seria mais ou menos o que falava do pró-réu que eu falei antes. Então, tipo assim, você foi condenado em todas as instâncias administrativas, você ainda pode entrar no judiciário recorrendo e lá que vai decidir. Aí a gente pegou algumas notícias. Essa é de 19 de junho de 2018 e a gente achou legal porque é uma pesquisa que foi feita entre 2008 e 2016 e que apontava que a lei teria evitado a morte de quase
41 mil pessoas no trânsito no Brasil, depois que a lei foi imposta. Essa é de 20 de março de 2017, e na reportagem fala que no Rio, nos 8 anos da existência da lei seca, foram registrados mais de 17 mil ações de fiscalização pelo Detran, em todo o estado. E foram mais de 2,4 milhões de motoristas abordados. Com isso, eles chegam à conclusão, pelos números de antes e depois, que a lei seca reduziu em 43% o número de motoristas alcoolizados no Rio. As pessoas diminuíram muito o beber e dirigir. E essa a gente acha legal, é um pouco mais antiga, de 2016, mas a gente acha legal colocar, porque assim, pra gente entender que o Detran, ele não faz só as blitz e as coisas para multar as pessoas, né? Ele também faz intervenções educativas com foco na lei seca, ensinando para as pessoas por que a lei seca é importante, quais são os problemas de beber e dirigir, e explicando mesmo a lei. Essas são nossas referências. E obrigada pela atenção. Saiu a atenção. Muito bom, muito bom. Alguém do grupo quer acrescentar alguma coisa? Comentários do grupo? Muito bom. Deu uma aula, viu, Betina? Inclusive, parabéns aos integrantes do grupo pela escolha dos slides limpos, o fundo ficou muito legal, bom contraste. Vocês escolheram muito bem a montagem técnica da apresentação, tá? Muito bom. Comentários que eu vou fazer. A segunda fase da embriaguez, que a Betina descreveu muito bem, é a fase do leão, né? Exatamente por ter ali, pelo menos para parte das pessoas embriagadas, uma maior agressividade, principalmente no sexo masculino, né? A gente tem nessa fase o termo fase médico-legal. Certamente o grupo leu sobre isso, né? Então a segunda fase, que é a fase do leão, é a fase médico-legal. A maioria das pessoas, quando faz uso de álcool etílico, que é a primeira fase, a fase da euforia, né? A fase do macaco. Só que é fácil passar da primeira para a segunda, como vocês já descobriram na prática, né? E aí a pessoa já na segunda fase, ela pode, dependendo ali de vários fatores, ela fazer coisas que em geral ela não faria se não tivesse embriagado, né? Já na terceira fase, a fase do porco, a fase comatosa, como a Betina descreveu bem, essa é a fase que sujeita a pessoa a ser abusada sexualmente, né? Sujeita a ser vítima de outros crimes também. Mas eu vou destacar aqui a questão do abuso sexual. Quem está na terceira fase, na fase comatosa, não vai abusar. Mas quem está na terceira fase, fase do porco, pode ser abusado sexualmente. Seja essa pessoa homem ou seja essa pessoa mulher, né? Então essa é uma fase muito importante quando a gente vai pensar em abuso sexual. A terceira fase, né? Mesmo a segunda fase, a fase de agressividade, ela pode motivar um homem, vamos pensar no homem como um abusador sexual, né, na maioria das situações, ela pode motivar um homem a tentar abusar sexualmente. Mas da segunda fase para a terceira, o álcool já vai prejudicar o desempenho sexual. É claro que as pessoas na sala, né, os homens na sala, eles são muito diferentes e eles nunca teriam problemas de desempenho sexual em nenhuma circunstância, né, as pessoas que estão fazendo essa matéria. Mas tirando os homens que estão escutando essa apresentação, todos os demais homens do planeta Terra, o efeito do álcool etílico à medida que progride, dificulta o desempenho sexual. Na fase da euforia, não, mas na segunda fase, na terceira fase, ele vai dificultar ereção, ele vai dificultar o contexto sexual de acontecer, né? Mas ao aumentar a agressividade, ele pode levar, né, aquele indivíduo a ter uma atitude mais agressiva com relação ao consenso para o ato sexual, né? Então, a gente está fazendo um gancho entre embriaguez alcoólica e abuso sexual. Uma questão muito importante, que o grupo contextualizou bem. 6
decigramas por litro, o grupo usou uma referência em gramas, né, o 0,6 grama por litro. Na prática, a gente usa 6 decigramas, né, a gente só muda a unidade numérica. Essas 6 decigramas, elas colocam a maioria dos humanos normais, né, em uma situação de sintomatologia clínica. Pelo menos fase 1 lá clara, fase do macaco clara, pelo menos, tá, gente? Pensando na maioria. Algumas pessoas com 6, elas já vão estar na fase comatosa, né? Mas 6 decigramas por litro coloca a maioria das pessoas, pelo menos na fase do macaco lá, a fase da euforia, né? Se a pessoa tem hábito de beber continuamente, tem tolerância, isso também envolve outros fatores, né? Como que tipo de substância com álcool ela bebeu, qual foi a velocidade da ingestão, percentual corporal de gordura, se ela se alimentou junto com o consumo do álcool, qual tipo de alimento ela usou em consumo com álcool. Essas coisas todas vocês já sabem que variam muito, né? Alguns indivíduos, dependendo de todos esses fatores, eles podem alcançar alcoolemias de 10, 12, 15, 20 decigramas por litro e ainda estarem clinicamente normais. Vocês já viram isso também, né? Até mesmo em vocês. Se a pessoa bebe muito, ela fica com hálito etílico, ela fica com odor etílico, mas ela está clinicamente normal, tanto do ponto de vista cognitivo, quanto até do ponto de vista motor, né? Então, aquele valor, na hora que a gente coloca um valor para a alcoolemia, e desse valor a gente tira manifestações clínicas, essa correlação ela tem que ser feita com muito cuidado, pensando aí nas variantes individuais, né? Mas o grupo deixou muito claro 2 artigos do Código de Trânsito, o 165 e o 306. Quando a gente compara os dois, a gente vê 2 responsabilidades diferentes ali. Né? Queria amarrar isso que o grupo falou. O artigo 165, se vocês puderem colocá-lo ali, Betina, por favor, o artigo 165 é uma infração administrativa. Se vocês lembrarem das primeiras aulas de medicina legal, eu comecei falando para vocês, olha, o exercício da medicina coloca cada ato médico em 4 esferas de responsabilidade, né? Civil, penal, ética e administrativa. Esse artigo 165, né, claro, não é exercício da medicina isso, né, isso é para a sociedade, mas esse artigo 165, ele é responsabilidade administrativa. Então, ele fala que se eu dirigir sob a influência de álcool, qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, né, é uma infração gravíssima, né? Então, isso me dá uma sanção administrativa. A princípio, isso aqui é crime? Não, não é crime. Eu vou ter multa, eu vou ter apreensão do veículo e da carteira, vai me dar dor de cabeça, beleza, mas isso é uma infração administrativa, ok? Já o artigo 306, se eu não me engano, é o próximo slide, né? Esse já é crime. É o artigo 306 do Código Penal, do Código de Trânsito Brasileiro. Aqui, se eu conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência do álcool ou outra substância psicoativa, se isso for comprovado, eu respondo criminalmente. E aí ele vai estipular, né, nessas situações que ele está prevendo aí no caput, e a pronúncia seria caput, viu, Betinho? Você falou, acho que caput, né? A pronúncia ali é caput. Ele coloca como comprovar que o condutor estava, né, com a capacidade psicomotora alterada em razão do álcool ou outra substância psicoativa. Aí ele coloca número, por exemplo. Olha lá, 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Aí que aparece o 6, né? Ou 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado, que é o etilômetro, famoso bafômetro, né? Se eu fornecer sangue para a dosagem de álcool e der 6 decigramas, eu cometi crime pelo artigo 306, mais infração administrativa pelo 165. Então, eu respondo criminalmente e posso ser condenado, e eu respondo administrativamente e, efetivamente, posso ter lá sanções administrativas impostas mesmo. A multa, por exemplo, R$3.000. Eu estou arredondando para 3 mil, tá, gente? Vocês viram lá, 2.900 e tanto, né? Vocês entenderam aqui as 2 repercussões independentes? Então, eu posso responder criminalmente, vou precisar de advogado ou defensor público, vai me dar uma dor de cabeça danada nisso aqui, e eu também respondo administrativamente, né? Então, são 2 esferas de responsabilidade distintas, coexistindo para o mesmo ato, né?
Outra forma, né, de provar isso, perícia, que é o próximo slide, né, que a Betina destacou muito bem. Coloca ele, por favor, Betina. Olha lá. Exame clínico, né, vídeo, testemunha e qualquer outro meio de prova admitido no direito. Então, pode ser testemunha, pode ser um vídeo, né, que a pessoa está gravando, pode ser um vídeo de câmera de segurança e por aí vai. Tá claro? Aqui, para configurar crime, o artigo 306. Aí ele me dá ali mais dor de cabeça do que a infração administrativa. Com isso, qual o raciocínio que se estabelece? Se eu sou parado numa blitz, vamos pensar só a blitz, eu não bati o carro, não machuquei ninguém, eu não fiz nada, a não ser ter pego a condução do veículo sob efeito do álcool. Eu bebi e estou dirigindo. Não bati em ninguém, não machuquei ninguém. Sou parado na blitz. Se o policial solicita que eu sopre o bafômetro e eu soprar e der igual ou superior a 0,3 no bafômetro, é crime e infração administrativa. Ok? Se eu estiver clinicamente normal, ainda assim, e soprar e der igual ou superior a 0,3, é crime e infração administrativa. Os dois. Se eu estiver clinicamente normal e não soprar o bafômetro, é infração administrativa. Vocês entenderam a diferença aqui? Ela parece sutil, mas ela não é não. Né? O fato de não soprar o bafômetro terá consequências? Como vocês viram, tem. Apesar de ser questionável do ponto de vista jurídico, tem consequências. Mas se eu estou clinicamente normal, eu não tenho as outras provas de direito admitidas. Tá claro? Aí eu não soprando o bafômetro, eu não tenho o valor que me enquadra no crime. Isso ficou claro para vocês? Né? Eu não estou ensinando vocês a fazer coisa errada, tá? E pelo contrário, a gente está aqui para aprender como as coisas são, né? E isso é coisa de cidadania, né? Como ficou muito claro aí, eu tenho uma Constituição Federal que tem que ser respeitada, eu tenho leis, as punições têm que estar escritas em leis e por aí vai, né? Então, todas as pessoas da sociedade tinham que saber isso que a gente está falando, né? Inclusive para saber as consequências dos próprios atos. Então, soprar o bafômetro, ou fornecer sangue para dosagem de álcool etílico, ou o aceitar ser submetido à perícia, se houver alteração na perícia, na alcoolemia, no bafômetro, eu posso comprovar ali crime e posso também dar um elemento muito importante para dificultar o meu recurso na esfera administrativa. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Se a pessoa tiver com uma alcoolemia de 7, por exemplo, e um bafômetro de 0,4, ela está dando mais de um elemento para provar que ela cometeu o crime e também que ela estava no artigo 65, que ela infringiu o artigo 65. Para ela entrar com recurso, fica muito mais difícil, porque ela forneceu provas contra ela mesma. Tá claro? Consequentemente, quem tem orientação e sabe dos próprios direitos, não sopra bafômetro, não faz perícia, não fornece sangue para dosagem de álcool etílico. Muitos, inclusive, até em colisões com vítima, eles fogem do local para que as pessoas não vejam o estado deles, né, enquanto estavam conduzindo o veículo. Vocês já cansaram de ver isso acontecer várias vezes, né? As pessoas buscam maneiras de se defenderem, tá? Respondendo a pergunta da Sami aí, né? A mulher está na fase 3, então ela não pode consentir. Voltando à embriaguez completa ali, a fase comatosa, né? A mulher está em coma, né? Estou falando mulher, mas poderia ser um homem também, claro. E o homem, o abusador, aí quase sempre é homem, né? Está na fase 1. Uma mulher na fase 3 não consegue consentir, tá? Então não há consenso possível nessa situação. Ela não consegue entender o que está sendo, né, praticado ali, e ainda que ela tenha, no início daquele, vamos dizer assim, relacionamento com aquela pessoa, começado o consenso sexual, sem uso nenhum de álcool, então, eu tô começando, um homem e uma mulher não estão bebendo ainda e estão iniciando práticas sexuais, começam a beber, a coisa evolui, de repente ela entra na fase 3, aquele momento em que ela entrou na fase 3, acabou o consenso ali, o ato tem que ser interrompido. Isso é meio que óbvio, tá, gente? É até esquisito a gente ficar conversando isso, mas a maioria dos homens entende isso claramente, né? Mas algumas pessoas não entendem, né? Vocês também sabem disso. Algumas pessoas não entendem, não querem entender, né?
Então, o consenso termina ali na fase 3. Na fase 1, né, a fase 1 da embriagueza, que vai fornecer euforia e, teoricamente, tem potencial afrodisíaco, tá, gente? Estou falando potencial porque depende de 1000 fatores aí. O homem tem que entender, ele ainda está interagindo com o meio de forma normal, ele tem que entender ali que o consenso deve acontecer. Então, ela não precisa lutar, não precisa fazer absolutamente nada. Se ela não interage, se não há interação, se não há reciprocidade no ato, o ato é não consensual, tá? É claro, a gente está numa esfera de discussão teórica. Em um caso prático, o homem, na situação que a Sâmia colocou, o homem certamente falaria que houve consenso e confrontaria a versão da vítima, o que é muito comum, tá? Então, o cara fala, não, houve consenso. Aí a pessoa fala, não, não houve. E vai ter o debate ali das duas versões diferentes, que o direito já pressupõe que vai acontecer, né? Então, uma pessoa acusa, a outra pessoa se defende, e no julgamento ali, as versões são apuradas. É difícil. Crimes contra a dignidade sexual, eles são, por natureza, de difícil comprovação, porque envolvem, na maioria das pessoas, só 2 indivíduos ali, o abusador e a vítima, e envolvem confronto de versões. Muito comum haver o confronto. O homem fala que houve consenso, a mulher fala que não houve consenso, né? Mas aí no plano teórico, embriaguez, feminina ou masculina, fase comatosa, é possível consenso? Não. O ato pode ser praticado? Não, não pode. Né? A pessoa dormindo, entre aspas, o ato pode ser praticado com a pessoa dormindo em si? Não. É claro, gente, a vida é mais complexa que isso que eu estou colocando, né? Às vezes as pessoas estão dormindo e uma acorda a outra com práticas sexuais e ali a coisa evolui, né? O ato não é praticado com a pessoa dormindo o tempo inteiro, né? Mas o ato começou com uma pessoa dormindo. Então, se a gente for olhar assim, sendo muito chatinho, no início não houve um consenso absoluto. Mas a partir de um determinado momento, aquele consenso passou a existir. Então, o consenso evoluiu, né? O consenso evoluiu. A situação que a Sâmia colocou é o contrário. O consenso parte no início e, de repente, o consenso desaparece. Quando o consenso desapareceu, acabou o ato ali, ele deveria ser interrompido. Tá claro? Né? Há nuances nisso, tá, gente? Eu volto a falar, na prática, as situações são mais complexas e há conflito de versões, né? Sem testemunhas, porque na maioria das vezes não há testemunhas. Pode haver a gravação de áudio, pode haver uma gravação de vídeo do abuso, mas ainda assim, em relação ao número de abusos sexuais que a gente tem no mundo, o número deles que é gravado em áudio ou vídeo é muito pequeno. O número deles em que há uma testemunha, uma terceira pessoa vendo aquilo, ou escutando o que está rolando, é muito pequeno. Na maioria das vezes é abusador e vítima, né? E as versões vão se confrontar. E muitas vezes o que vai gerar constrangimento para a vítima, né? Porque fora o ato não consensual, ainda há a argumentação de quem praticou aquele ato. Tá claro? Então, a gente diferenciou aqui o crime de embriaguez ao volante, o 306, embriaguez ou estar sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, né? Pode ser benzodiazepina, opioide, cocaína, maconha, pode ser qualquer coisa. Beleza? A questão é que o próximo grupo vai falar isso, é muito mais fácil eu fazer o diagnóstico de embriaguez do que eu fazer o diagnóstico das outras situações que são, né, observadas aí também. É muito mais fácil eu falar que o indivíduo está embriagado por álcool etílico do que falar que ele está sob efeito de cocaína. Tá? Eu estou falando do ponto de vista pericial, né? Eu não estou falando do ponto de vista de, na festa, eu vi o fulano e eu sei que ele usa cocaína e agora ele está sob efeito de cocaína. Isso é circunstancial. Do ponto de vista pericial, eu não posso fazer esse tipo de raciocínio. Do ponto de vista pericial, tem que ter um elemento de prova que casa um conjunto de alterações com uma substância. E sem exame laboratorial, tirando o álcool etílico, eu não consigo provar as outras intoxicações, né? Elas são circunstanciais, elas não são de comprovação pericial fácil, a não ser que eu tenha exame de urina, exame de sangue, por aí vai. Tá claro? Ficou claro as considerações que eu fiz? Hã? Ficou, né? Vocês estão me escutando aí, gente? A Betina, ou alguém do grupo, quer fazer mais alguma consideração? Eu não,
fazer alguém do grupo tiver. Se vocês puderem, vale para o seu grupo, tá, Betina, e para os outros, me mandem os slides, por favor, para que, inclusive, a gente possa fazer as questões com base no que vocês falaram e projetaram. Pode ser? Uhum. Por favor, me mandem. Ficou muito bom, tá? Então, acho que ficou claro aí as repercussões, né, de dirigir embriagado, fora as consequências do ato em si, né? Machucar as pessoas, matar alguém, alejar alguém, né? Outra coisa, também não era o objetivo do grupo falar, nem precisava ter falado. Eu tenho a questão do crime de dirigir embriagado, eu tenho a questão do crime agravado se eu machucar alguém, se tiver lesão corporal grave ou morte, né? E a infração administrativa, o artigo 65, e eu também tenho a responsabilidade civil, né? Que não foi falado aí, vem margeando isso tudo que a gente está falando. Se eu mato uma pessoa, né, uma mãe ou um pai, eventualmente eu pego um processo daquele filho ou filha e posso ter que pagar a pensão alimentícia para o filho ou a filha de quem eu matei. Tá claro, gente? Isso não está no código, né, de trânsito, não. Está no Código Civil. Todo mundo entendeu o que eu acabei de falar? Eu tenho uma responsabilidade civil ali. Se eu alejo uma pessoa, prejudico o trabalho dela, ela tem dano financeiro, despesa médica, essas coisas, a pessoa me processa e eu posso ser condenado a pagar as despesas médicas dela, a pagar indenizações em relação a problemas que ela passou a ter para exercer a profissão. Tá claro? Além disso que foi colocado aqui, tá, gente? Então não são só essas responsabilidades, não. Tem responsabilidade civil também, né? Indenização, dinheiro, né? Tá claro? Tá, né? E só para fechar, vocês, como agora, vou já considerando médicos, né, gente? É feio demais da conta estar numa situação como essa, tá, gente? Imagina vocês parados numa blitz, ou pior, né? Bate o carro e machuca alguém, embriagados e médicos, é muito feio, né? Claro que para um enfermeiro, para um fisioterapeuta, para um dentista mesmo, né, também. Mas é feio demais, né, gente? Então, tenta não... Né, não estou falando para não beber, não. Eu bebo vinho, gosto, adoro cerveja e tal. Mas tenta fazer o consumo numa boa, tá, gente? Porque trânsito e direção, né, direção e alquetilho não combina, vide o que eu vejo no ML, tá? Então, não se envolvam nesse tipo de situação, não. Pensem que vocês representam uma carreira, né? E que a medicina vai estar atrelada no nome de vocês até vocês morrerem. Então, é muito feio médico envolvido nesse tipo de ocorrência, né? Principalmente quando o médico bate, machuca alguém, foge para evitar as pessoas verem que estava embriagado ou drogado e por aí vai. É o fim da picada, né? Se bater o carro, machucar alguém, sair correndo, fugir, né? É muito feio. Então, pensem na vergonha, né? Na formação moral, ética de vocês, nas consequências para outras pessoas. E dá para evitar, né? Mas dá para evitar fácil, né? Tranquilo? Sim. Então, agora a gente fecha essa sessão e entramos na outra, não é? É para entrar na outra ou quer que coloque o outro apresentador aqui? Dá para colocar? Pode colocar o outro aqui, doutor. Ah, então coloca aí. Aí eu tenho que habilitar o apresentador, não é? Ou não? Eu acho que como foi eu que é a sessão... Você consegue, né, Luiz? Eu consigo. Quem que vai apresentar agora, gente? É o Felipe. Deixa eu ver aqui. Já está habilitado, Felipe. Vamos mandar bala. Só clicar, Felipe, no seu microfonezinho aí, não é? Se você clicar, você já pode falar. Na hora que você começar, eu desligo o meu. O microfone está aparecendo, não? E aí, Luiz, o microfone do Felipe não aparece. Oi, agora vocês estão me ouvindo? Vamos.
Pode começar quando você quiser. Tranquilo. Tá belezinha aí a reprodução do slide? Sim. Ok, então vou começar. O intuito é abordar sobre os aspectos diagnósticos da embriaguez alcoólica. Lembrando que a gente vai voltar em alguns conceitos que o outro grupo abordou, porque é meio difícil não fazer isso. Então, a embriaguez alcoólica, igual a Bettina descreveu, é uma intoxicação aguda e transitória provocada pela ingestão do álcool e não de substâncias de efeitos análogos, igual está descrito aqui. É importante também a gente falar que a alcoolemia é um resultado da dosagem do álcool etílico na circulação sanguínea e é traduzido em gramas ou decigramas por litro de sangue examinado. Esses dois conceitos, eles precisam de ser diferenciados devido à tolerância alcoólica, porque nem sempre uma dosagem elevada de álcool indica embriaguez, pois a alteração dos governos do indivíduo depende de variáveis como peso, idade, ritmo de ingestão, hábito de beber, estado emotivo e absorção gástrica. A fisiologia do álcool no corpo humano começa a partir da absorção, que é iniciada no estômago e termina no intestino delgado. Logo, ela vai seguir para a veia porta, assim para o fígado, e depois ela vai atingir a circulação sanguínea e linfática, atingindo os tecidos. O álcool ele é eliminado em sua grande parte através da oxidação, mas cerca de 1 a 15% do álcool é eliminado pelos rins e pelos pulmões. O álcool ele se distribui de acordo com a quantidade de água do tecido. Então, os ossos e o tecido gorduroso são os que menos recebem álcool. Já o sistema nervoso central é a região que mais recebe. Consequentemente, o álcool, ele apesar de aumentar a autoestima momentaneamente do indivíduo, ele atua como depressor do sistema nervoso central, sendo um anestésico, além de reduzir os reflexos, o trabalho muscular grosseiro, a coordenação e a capacidade mental. As fases da embriaguez alcoólica foram descrevidas de uma maneira simples pela Bettina. E aí a gente até vai abordar um pouco sobre aquela lenda árabe da fase do macaco, do leão e do porco. A fase de excitação, que é a fase do macaco, ela é caracterizada pelo bom humor, pela exibição da pessoa, né? A preservação da capacidade cognitiva, consciência do que o indivíduo faz, e a falsa impressão da capacidade intelectual. Então, a pessoa, para se autoafirmar, ela tenta se exibir mais inteligente do que realmente é, né? E a pessoa tem um comportamento instável. No exame clínico, você pode notar pupilas midriáticas, né, dilatadas, respiração e pulsos acelerados, pele úmida e euforia. Já na fase da confusão e da agitação, que é a fase do leão, há predomínio da incoordenação motora e a presença da confusão psíquica, além de disartria, marcha atáxica, sinal de Roenberg positivo. As percepções morais, elas estão alteradas. E por isso o sujeito pode apresentar agressividade e rebeldia, que geralmente é a fase que ele cometeu o delito. Não observa ou ignora a sinalização. Há maior predisposição para práticas ilícitas, igual eu já tinha dito, e também pode ocorrer a fase que o sujeito que executa a embriaguez pré-ordenada vai tentar atingir, né? Que é quando ele toma coragem para executar o crime. Já a fase do porco, ou fase do sono, ou comatosa, o sujeito não consegue se manter de pé e às vezes nem sentado. As pupilas estão contraídas, a pele está pálida, a respiração e o pulso estão lentos, a queda da pressão sanguínea, além de comprometimento da consciência, dificuldade motora, perda da noção de higiene, relaxamento esfincteriano. A pessoa ela começa até a transpirar demais, porque
as glândulas vão produzir mais sudorese, né? E ela não reage a estímulos normais, como, por exemplo, o estímulo fotorreagente das pupilas. Geralmente, as pupilas ficam não fotorreagentes. Os tipos de embriaguez. Existe a embriaguez não acidental, né, que pode ser voluntária, quando o indivíduo ingere a bebida em sua plena consciência, e a não acidental culposa, que é quando o indivíduo ingere, acontece a ingestão alcoólica imprudente, sem o intuito de se embriagar, mas o sujeito fica ébrio. A acidental, que tem a fortuita, que é quando o indivíduo não tem consciência da ingestão da bebida alcoólica, por força maior, quando há a ingestão da bebida alcoólica, mas o indivíduo não tem vontade de fazer aquilo. A pré-ordenada, que foi descrita pela Bettini, e eu já havia descrito anteriormente, que é quando a embriaguez é uma mola propulsora da prática delituosa, e a patológica, que tem relação com a dependência do indivíduo. O diagnóstico da embriaguez alcoólica, então, ele é feito através de três tipos de diagnóstico, né? O clínico, o laboratorial e o etilômetro, que é nada mais que o bafômetro. O laboratorial é considerado o mais eficaz. O etilômetro, ele geralmente é usado nos crimes de trânsito e ele é detectado para verificar o teor alcoólico por litro de ar alveolar. E não tem obrigatoriedade do exame, né? Conforme o Bordoni já disse no final da outra apresentação, você tem a possibilidade de negar se fazer ele. O exame clínico, ele é fundamental quando você comete o delito, né? Porque a sensibilidade do bafômetro é variável. Então, é comum você encontrar muitos falsos positivos. E o exame clínico ele também vai mensurar a capacidade do indivíduo colocar em risco a sua segurança e a segurança de terceiro. As manifestações clínicas durante o exame clínico são físicas, né? A congestão da face, da conjuntiva, náuseas e vômito, epigastralgia, hálito etílico, taquipneia e taquicardia. Já as neurológicas são alteração da marcha, do equilíbrio e alteração motora. Alterações psíquicas são como alteração do humor, do senso moral, o pensamento desordenado e ideias impulsivas. Já no exame laboratorial, a gente pode fazer a coleta através do sangue, da urina, do líquor, da saliva e do ar expirado, né, no caso do bafômetro. A alcoolemia, em suma, a alcoolemia, a intoxicação, ela não é notável abaixo de 0,5 gramas por litro. Já a presença de distúrbios tóxicos acima de 0,6 a 2 gramas por litro. E o estado de embriaguez ele é notável acima de 2 gramas por litro. Nessa tabela aqui, tenta-se relacionar sinais clínicos com a alcoolemia. Por exemplo, o olho vermelho acima de 0,6 gramas por litro, o odor do álcool acima de 0,8 e as alterações motoras, né, da descoordenação, você nota mais para o final da tabela, que é aquela prova de índex nariz, que é acima de 1,8, que é atingindo aquela questão que é mostrada nesse slide aqui, do estado de embriaguez alcoólica acima de 2 gramas por litro. Já essa tabela aqui, ela tenta relatar de maneira sucinta os efeitos orgânicos relacionados com o grau de alcoolemia. Bem, na perícia, a gente nota que ao cometer um ilícito penal, durante um suposto estado de embriaguez, o indivíduo é submetido à perícia clínica, então, porque é igual aquilo que eu havia descrito.
você tem que constatar, de alguma maneira, né, a sensibilidade do bafômetro. E não que o teor alcoólico do sangue, ele não vai simplesmente resumir como que aquele indivíduo vai estar se comportando. A influência do álcool no comportamento de cada indivíduo é algo extremamente relativo. E isso você tem que levar em conta durante a perícia. Sendo relativo, então, a influência do álcool em cada indivíduo, prevalece a prova testemunhal sobre o laudo positivo da dosagem alcoólica. Ou seja, a dosagem alcoólica no sangue, para a perícia, ela é mais valiosa do que o próprio comportamento do indivíduo. A perícia de embriaguez é extremamente complicada, justamente por questões que abrangem aspectos pessoais e circunstanciais, devido a circunstâncias variáveis de acordo com o organismo de cada indivíduo que ingere o álcool. Então, independente da coleta de sangue, o exame clínico é capaz de detectar sinais de ebriedade, como, por exemplo, o andar cambaleante, instabilidade, irritabilidade, comportamentos agressivos e pupilas dilatadas que não reagem ao estímulo da luz. A perícia de embriaguez abrange aspectos pessoais e circunstanciais, né, que são esses contextos do indivíduo relacionados ao ritmo que a pessoa ingere a bebida, a tolerabilidade, né, devido a circunstâncias variáveis de acordo com o organismo de cada indivíduo. A pesquisa bioquímica nos cadáveres, elas devem acontecer antes da putrefação, né? Aí a gente vai tratar aqui agora sobre quando acontece um acidente, né, ou se acha alguma coisa motivada pela embriaguez, né? Ela tem que ser realizada antes da putrefação, porque são coletas, porque nas primeiras 24 horas, o indivíduo ainda, ele não vai apresentar outras substâncias, né, como etanol, que são soltadas durante a putrefação, que podem confundir a perícia. Essa perícia, a coleta sanguínea, ela é realizada através da veia femoral. No caso das mortes violentas, em situações de acidente de trânsito, por exemplo, a medicina legal aponta a coleta de sangue venoso periférico como a mais prudente, uma vez que está mais próxima da concentração do álcool no sangue, né? Aí a gente vai descrever aqui algumas situações práticas que são descritas no livro de medicina legal. Aqui seria a situação, durante a perícia, a gente tem que constatar essas cinco perguntas, né? Que é qual o material colhido, qual a concentração de álcool no material colhido, o seu equivalente em decigramas ou gramas por litro de sangue, né? Acha-se o examinado sob influência do estado de embriaguez alcoólica, apresenta o examinado sinais ou sintomas de estar sob influência de psicofármaco, e qual é o psicofármaco, caso seja o caso do psicofármaco, né? Nessa situação aqui, é quando o exame clínico é normal e a alcoolemia é negativa, né? Ou seja, zero. A conclusão é que os achados no exame clínico não vão indicar condições de embriaguez e o resultado de alcoolemia foi negativo. Então, tudo vai apresentar negativo ou não vai ser encontrado. Já na situação 2, é quando o exame clínico ele é alterado e a alcoolemia positiva, que são as perícias mais normais, né? Aí, nos 5 itens, a primeira pergunta a ser respondida é: qual o material colhido para o exame? O sangue. Qual concentração? Acima de 5 decigramas de álcool por litro de sangue, né? Acha-se o examinado sobre influência do estado de embriaguez alcoólica? Sim, fundamentado no exame clínico, que é aquele diferencial relacionado com a tolerância alcoólica. Apresenta o examinado sinais ou sintomas de estar sob influência de psicofármaco? Ou qual psicofármaco? Isso é uma coisa prejudicada, porque na hora da coleta sanguínea, você nota a presença do álcool, certo? Já nessa terceira situação, é quando o exame clínico ele é normal, mas o sujeito se nega a realizar a coleta, né? Ou seja, ele vai estar 100% normal ali, enquanto o perito estiver analisando o comportamento dele, né?
Mas aí você não vai conseguir registrar a alcoolemia porque ele se negou a fazer o exame. Aí as 5 perguntas vão apresentar. Qual material, vão se apresentar dessa forma. Qual material colhido para o exame? Nenhum. Qual a concentração de álcool no material colhido ou seu equivalente em decigramas de álcool por litro de sangue? Ele está prejudicado. Acha-se o examinado sob influência do estado de embriaguez alcoólica? Não. Apresenta o examinado sinais ou sintomas de estar sob influência de psicofármaco? Não. Qual psicofármaco? Foi prejudicado também. Está prejudicado porque não pôde ser colhido o sangue do sujeito. Já no final, é quando a pessoa se apresenta alterada ao exame clínico e se nega a produzir a prova contra si próprio, né? E aí, eventualmente, você tem que tomar as atitudes legais que são possíveis. Aqui a gente queria trazer um pouco dessa discussão, que é sobre como é importante padronizar o exame clínico da embriaguez alcoólica, porque muitas vezes ocorre a confusão de outros quadros com a situação de embriaguez alcoólica. Por exemplo, nessa notícia aqui, a família acusava o médico de confundir um traumatismo com embriaguez. A paciente, nesse caso aqui, que é uma garota de 14 anos, chegou a morrer por traumatismo crânioencefálico, porque o médico, durante o exame clínico, relatou que era um TCE, e não, aliás, relatou que era uma situação de embriaguez alcoólica, e não TCE. Essas são nossas referências bibliográficas. Muito bom, gente. Algum comentário dos demais integrantes do grupo? Os integrantes do grupo estão aí, gente? Vocês largaram o Felipe falando sozinho? Muito bom. Acho que ficou muito claro ali as repercussões de caminhos diferentes que o periciado pode escolher, né? Eu vou chamar de periciado a pessoa que está sendo potencialmente submetida à perícia. O periciado pode se recusar a conversar, ele pode se recusar a fazer o exame clínico, ele pode se recusar a fornecer sangue ou urina para pesquisas laboratoriais, não só de álcool, mas de outras substâncias também, né? Vamos separar aqui, então, 2 situações. Uma, a pessoa viva, que não é obrigada a participar de nenhuma etapa da perícia, né? E o cadáver. No cadáver, o legista é obrigado a colher sangue para pesquisa de álcool etílico. Ok, gente? Então, tem uma resolução do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, nos obrigando a colher uma amostra de sangue para pesquisa de alcoolemia em todas as vítimas fatais de ocorrências envolvendo trânsito. Então, o cadáver não tem, entre aspas, os mesmos direitos, fecha aspas, que o indivíduo vivo tem. É claro que não teria, né? Então, o indivíduo vivo, ele existe e ele exerce os seus direitos, se ele assim, né, entender que deva. Então, ele não é obrigado a participar da perícia. Tanto esse grupo, o Felipe falou, né, quanto a Betina falou no grupo anterior, que seria um direito constitucional, né? E é muito comum que se diga assim, tá na Constituição, a Betina até falou em um artigo que estava escrito em tal coisa, né? Só que não está escrito desse jeito lá não, tá, gente? No artigo 5º da nossa Constituição, não tá escrito nenhum indivíduo é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Não está escrito esse texto lá. Esse texto está escrito no Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil assinou, mas que para ter força de emenda constitucional teria que passar em 2 turnos na Câmara dos Deputados e no Senado, o que nunca aconteceu. Ou seja, na prática, não está escrito em lugar nenhum como lei mesmo que a gente, no Brasil, não é obrigado a produzir provas contra nós mesmos. Mas entende-se, e aí é de forma praticamente uniforme, de que a gente não é obrigado. Mas não está escrito, não. Tá? O que gera complicações nas interpretações das ações, né? O que está escrito lá na Constituição é que eu tenho o direito de ser informado, que eu posso permanecer calado, né, se eu
for questionado por autoridade policial, judiciária e tudo, isso está escrito lá, mas não de forma ampla, que o indivíduo não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, está escrito na Constituição, não. Né? É um detalhe, tá? Mas toda vez que vocês escutarem alguém falar isso, vocês devem pensar assim, olha, entende-se que não é obrigado, mas não está escrito lá desse jeito, não. Né? O que torna a situação um pouco mais complexa. Beleza. E uma outra coisa que é importante, que o Felipe colocou e dá-se a entender que é do jeito que o grupo falou. Ele colocou lá, se vocês puderem voltar nesse slide, que ele é importante, que eu tenho um diagnóstico clínico e eu tenho um diagnóstico com embasamento, vamos dizer assim, exames complementares, laboratorial e o etilômetro. Né? Ele coloca clínico, laboratorial e o etilômetro, que é o bafômetro. Né? O mais importante, e no próximo slide ele fala assim, o laboratorial seria considerado o mais adequado, né? E no próximo slide ele já fala, o clínico ele é mais sensível. Na prática, e você explicou por que o clínico é o melhor, né? Apesar de ter dado um certo destaquezinho em um determinado momento para o laboratorial. Por que o clínico é melhor? O clínico bem feito, né? O que nem sempre acontece. Mas o exame clínico bem feito, ele vai mostrar as alterações cognitivas, motoras, neurosensoriais, decorrentes da intoxicação pelo álcool etílico. A alcoolemia, né, a pesquisa de um determinado valor de álcool no sangue, ela varia muito em termos de manifestações clínicas. Você deixou isso muito claro, né? Eu posso ter, a gente também usa, como eu falei no grupo anterior, na apresentação da Betina, a gente não usa gramas por litro aqui, a gente usa decigramas. Então, uma pessoa com 6 decigramas por litro, muito provavelmente vai ter pelo menos alterações da primeira fase lá. Uma certa euforia, uma certa interação com o meio diferente, né? Uma pessoa que alcance 30, eu estou no outro extremo, muito provavelmente está custando para ficar em pé, né? E entre o 6 e o 30, eu tenho várias possibilidades, e tem gente que com 6 está completamente chapado, tem gente com 30 está poucas alterações, e por aí vai, varia demais da conta, né? Varia muito. Ou seja, quando eu caso o exame clínico com o indivíduo que consumiu o álcool etílico, aí eu tenho, né, a avaliação que seria considerada a melhor. Então, o exame clínico é superior à pesquisa laboratorial. Ao etilômetro, então, nem se fala. Tá claro? O que você ia perguntar? Pode falar, Felipe. Nesse slide que eu coloquei agora, quando a gente está falando nesses casos da intoxicação, eu estou relacionando com o organismo, né? Mas aí, o que está presente, esses dados que estão presentes nesse slide são da alcoolemia, né? Da circulação sanguínea, ou é do etilômetro? Eu fiquei muito confuso para relacionar os dois, entendeu? Alcoolemia. Tá. Beleza. Como o álcool tem cinética de saturação zero, né, ele é hidro e lipossolúvel e vai se distribuir de maneira uniforme por todos os tecidos, a gente pode fazer assim, o seguinte raciocínio: o quanto eu expiro dele, que é o que o etilômetro pega, é mais ou menos linear. Eu posso fazer uma relação linear desse valor com o que tem na corrente sanguínea, né? Pelas propriedades bioquímicas do álcool. Ele é hidro e lipossolúvel, álcool etílico, né? Só que não é bem desse jeito, não, né? Porque ele tem uma distribuição, não é tão linear nos tecidos diferentes, não. Mas a gente entende que o quanto eu estou expirando é mais ou menos correlacionado com o quanto tem na corrente sanguínea. O que autoriza a fazer, né, uma série de deduções em cima do valor do etilômetro. Mas a pesquisa de álcool no sangue é mais precisa do que o etilômetro. É bem mais precisa. Só que ela não é instantânea e ela não tem como ser feita na prática em blitz de trânsito, né? É por isso que o etilômetro é amplamente utilizado mundo afora. Mas a pesquisa sanguínea é mais precisa. Bem mais precisa do que o etilômetro. Isso aí também não tem dúvida nenhuma nisso. Só que a pesquisa sanguínea, o indivíduo tem que estar em um local com a estrutura pericial para colher e ele tem que autorizar. Então precisa de duas coisas: ter estrutura e ele autorizar, né? Não adianta ele autorizar e não ter estrutura, e não adianta ter estrutura e ele não autorizar, né? Entendi. No estado de Minas Gerais, que é o segundo estado mais populoso, é o segundo estado mais rico, né, a gente
só tem o IML de Belo Horizonte fazendo a alcoolemia. Eu posso colher em Barbacena amostra de sangue, de cadáver ou vivo, posso colher em Juiz de Fora, posso colher em Frutal. Só que eu vou ter que mandar para Belo Horizonte, porque só analisa em Belo Horizonte. Né? A gente centraliza no laboratório de toxicologia do IML de Belo Horizonte todas as análises de alcoolemia do estado de Minas, né? 17 milhões de pessoas, é um país, né? País, dá 3 Suécias. Só o que vai gerar de exame de alcoolemia, para vocês terem uma ideia, no IML de Belo Horizonte, né? Tá claro? E etilômetro não, etilômetro a gente tem distribuídos aí, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, de várias cidades, né, de vários postos policiais, tem etilômetros. Então é muito mais fácil usar o etilômetro do que fazer teste no sangue. Esses valores aí são todos no sangue. E a gente usa decigramas, então seria 5 decigramas por litro, 6 a 20 decigramas e acima de 20. A maioria das pessoas, né, beirando 20 ali, está completamente embriagado, né? Mas há vários fatores individuais, como o Felipe deixou muito claro, né? Tem indivíduo que tolera alcoolemia muito alta, e todo legista já viu isso, tá, gente? Eu já vi indivíduo com 28 decigramas por litro, completamente normal, mais normal do que eu estou agora. E já vi indivíduo com 5, custando a ficar em pé, né? Agachado na fase do porco lá, de ter que acordar para fazer perícia, né? Então, varia muito, 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 muito do sexo feminino, masculino, biotipo, 1000 coisas. Varia do dia, vocês já viram em vocês. Dependendo do dia, estado de cansaço, estado psíquico e tal, você tem manifestações diferentes do álcool em vocês. Vocês sabem disso, né? Tá claro? E a fonte lá, eu gostei da fonte que vocês usaram da reportagem. Vocês viram lá que plágio da Folha de São Paulo? É Folha do Bico, lá de Tocantins, né? Põe lá, Folha do Bico. Olha lá. O slogan é igualzinho. Olha lá, exatamente, a Folha de São Paulo tinha que processar isso aí, olha lá. Eles colocaram a mesma fonte, né? Folha do Bico, lá de Tocantins, né? Mas ficou muito bom, tá, gente? Parabéns aí pelas apresentações, o grupo do Felipe, o grupo da Betina, e guardem isso na cabeça, o diagnóstico é clínico, né, como o padrão ouro da embriaguez. Claro, se ele pode ser confirmado com alcoolemia ou etilômetro, melhor ainda, aí seria o melhor dos mundos, né? Eu ter um exame complementar me amparando as alterações clínicas. Mas, grande parte das vezes, a gente não tem os dois feitos bonitinho. E quando vocês atendem os pacientes, aí vem essa questão da reportagem da Folha do Bico aqui, o diagnóstico de embriaguez é clínico, é uma hipótese diagnóstica. Igual a gente vai fazer hipótese diagnóstica, igual de Covid-19, né? É uma hipótese, vocês concordam? Que muitas vezes vai ser confirmada com exames laboratoriais até depois que a pessoa morreu, né? Então você faz uma hipótese, isso aqui é uma pneumonia por Covid-19, né? A pneumonia caracterizando Covid-19. E às vezes, 2 dias depois da morte é que sai o resultado, confirmando mesmo a presença de RNA do vírus. Ou seja, eu faço hipóteses de acordo com os elementos disponíveis. Embriaguez alcoólica é uma hipótese. E vocês devem fazê-la se vocês acharem que ela é ali, né, um dos diagnósticos possível. Traumatismo crânioencefálico e embriaguez muitas vezes estão juntos e, quando separados, um é diagnóstico diferencial do outro, né? Ainda mais em situação que tem contexto de trauma, acidente de trânsito, atropelamento, agressões, quedas e por aí vai, não é? Mas é muito comum os dois estarem juntos. A pessoa fez uso de álcool etílico, pode estar embriagada mesmo ou não, né? E ela pode sofrer um traumatismo crânioencefálico, com alterações no sensório, com alterações de interação com o meio, hipóxia da confusão, da agressividade, das manifestações neurológicas variadas, né? Então, hipóxia é diagnóstico diferencial de embriaguez é diagnóstico diferencial de hipóxia. Isso tudo é rotina nas emergências variadas aí, né? Onde vários de vocês vão trabalhar, né? Ou seja, se eu acho que o indivíduo pode estar embriagado, vocês colocam como hipótese diagnóstica, e embasa os elementos diagnósticos disponíveis. Hiperemia conjuntival, fala arrastada, fala dislálica, incoordenação motora evidente, labilidade emocional, às vezes a pessoa é agressiva, às vezes a pessoa chora, às vezes a pessoa é muito emotiva, né? Tudo alterações que vocês nunca viram em vocês, né?
Então, vocês vão pegar mais ou menos o que vocês já viram em vocês e viram nos colegas. Se você vê no seu paciente, você vai colocar aquilo lá transcrito no prontuário dele, ué, né? Ah, o prontuário dele depois pode ter uso criminal em um processo. Claro, mas é qualquer prontuário em qualquer circunstância. E embriaguez alcoólica é uma hipótese diagnóstica como qualquer outra, com pneumonia bacteriana, com pneumonia viral, com traumatismo crânioencefálico contuso. É uma hipótese diagnóstica que pode ser confirmada ao longo do tempo ou não. Mas que eu, diante dos elementos, eu tenho que manifestar no prontuário, que é importante para a evolução do caso, gente, né? Então, vocês vão ver umas condutas muito esquisitas de alguns médicos do João 23 de omitirem as alterações clínicas que estão vendo relacionadas à embriaguez alcoólica no prontuário do paciente, para, entre aspas, evitar complicações legais. Não evita complicação legal e, pelo contrário, se depois há complicações, aquela omissão te colocou numa determinada conduta que você pode estar protegendo o paciente e indo contra uma seguradora de veículo, por exemplo, indo contra uma determinada família, indo contra outro indivíduo. Tá claro, gente? E o prontuário é do paciente. Se a justiça tem acesso àquele prontuário, é outra história. A gente já viu isso também, né? Então, se você acha que o paciente consumiu bebida alcoólica e tem elementos ali que corroboram, né, essa hipótese, você coloca no seu prontuário. Acabou. Beleza? O prontuário é do paciente. Se depois a justiça pega aquele prontuário, é problema da justiça e do paciente, não é problema seu mais, não. Né? Tá claro? Tá claro. Ô, Bordoni, mas aí numa consulta médica, né, assim, no atendimento do paciente que está ébrio, eu vou me apegar não à alcoolemia dele, né, já que é uma coisa difícil de fazer dentro do consultório. Eu vou me você nunca vai ter alcoolemia. Mais do que difícil, você nunca vai ter alcoolemia. Nunca. Aí eu vou me apegar, então, só ao exame clínico e é isso. Exatamente. É claro que ele pode falar que consumiu e você pode questioná-lo, né? Você vai questionar, né? Porque é muito comum também, ainda mais no ambiente de pronto atendimento, que a pessoa não tenha consumido só o álcool etílico, né? Vocês sabem disso, tá? A pessoa usou maconha e álcool, a pessoa usou cocaína e álcool. Inclusive, tem interações, vamos dizer assim, farmacológicas importantíssimas entre cocaína e álcool, né? Forma uma substância, o coquetileno, tá, gente? Que potencializa a ação dos dois, em vias diferentes, né, neuroquímicas encefálicas. Então, uma coisa é eu beber, uma coisa é eu cheirar cocaína, uma coisa é eu beber e cheirar cocaína, ou fumar crack, né? Os efeitos vão ser diferentes quando eu combino as substâncias, porque eu passo a ter uma outra substância pela combinação das duas, tá? A gente já sabe disso há décadas, né? Então, eu vou perguntar, você vai perguntar se a pessoa usou drogas, se a pessoa usou fármacos, se a pessoa bebeu, e vai colocar no prontuário dela, a resposta dela. Se ela falar, cheirei cocaína, você vai colocar, relata ter feito uso de cocaína há 2 horas atrás, relata ter fumado crack há 30 minutos. Claro que você vai colocar no prontuário, óbvio. Porque, gente, isso tem importância no que você está fazendo, vocês concordam? É até esquisito falar que é para colocar, né? Sim. E é claro que você tem que colocar. Óbvio, porque se o paciente, o que vocês falaram, o paciente está lá agitado, e quem já foi em pronto atendimento, ou quem, algum de vocês deve ter ido parar lá embriagado também, o paciente embriagado, ele não coopera, né? Ele não interage de forma normal com as pessoas ao redor, ele é de mais difícil manejo. Inclusive, vários de vocês vão pegar uma raiva de paciente embriagado, né? Pelas complicações que ele causa. Você pega acesso venoso, ele puxa acesso venoso, ele cospe, tem o bêbado mordedor, tem o bêbado que está na fase lá do macaco, na fase do leão, que vai ficar enchendo o saco, das meninas, né? Então, os pacientes do sexo masculino embriagados, eles cantam os profissionais da enfermagem, eles cantam as médicas, cantam os médicos também. Vocês vão ver que birra que vai de vocês vão apanhar desses embriagados. E eu tenho que escrever essas alterações no prontuário, claro, porque determinam diagnósticos, determinam como aquele paciente interage no meio. E muitas vezes você vai conter aquele paciente mecanicamente, você vai contê-lo farmacologicamente. Para você fazer isso, eu tenho que ter embasamento, gente, né? Para me amarrar o paciente numa maca, eu não amarro por amarrar, não, hein, né? Para me conter, me sedar o paciente, porque está agitado, eu tenho que ter embasamento para fazer isso. Não é porque eu quero, não, eu quero sedar aquele paciente sentado ali, eu vou sedar ele ali agora. Não é assim,
Ah, ele está agitado, ele já tirou o soro, ele já arrancou o acesso venoso 2, 3 vezes, ele está todo sujo de sangue do acesso venoso, ele bateu no paciente do lado, ele está agressivo com a equipe médica. Aí eu tenho embasamento para protegê-lo e proteger quem o atende, eu vou contê-lo fisicamente, mecanicamente, até ele estar diferente. Tá? Todo mundo está entendendo? Né? Sim. Então eu tenho que embasar as minhas condutas, eu tenho que embasar o porquê que eu estou contendo ele. E vocês vão esquecer. São, vários aí já estão fazendo ou fizeram ou vão fazer estágio em unidades pequenas de ferimentos, e vocês vão suturar couro cabeludo e outras partes do corpo de pessoas que estavam embriagadas quando se machucaram. Então, na hora de você anestesiar, põe a mão, fura, né, a mão na agulha de sutura, contamina o que você demorou para limpar, mais chance de infecção. Ou seja, claro que você vai colocar as alterações, porque tem mais chance de complicar aquilo, né? Teve elementos de que bebeu, o paciente admitindo ou não, porque ele pode admitir, que torna tudo muito mais fácil. Ele pode mentir também, ele pode falar, não bebi nada não, ele está completamente chapado. Você coloca lá, hálito etílico, hiperemia conjuntival, fala dislálica, incoordenação motora evidente, labilidade emocional, vai botando tudo que você está vendo, né? E coloca como hipótese diagnóstica, traumatismo crânioencefálico e embriaguez, por exemplo. Beleza? Uhum. Mas não omite não, né? Porque senão você puxa para você uma responsabilidade que depois pode ter consequências jurídicas potencialmente muito graves, tá? A omissão, tá? Então não sejam omissos, pelo contrário, é loucura, né? Beleza? Beleza. Muito bom, tá, gente? Então, boa semana a todos. Semana que vem nós voltamos e a nossa prova marcada para o dia 27, hein? Beleza? 20 questões, 35 pontos, a matéria até hoje, até o colemia. E os grupos, por favor, me mandem os slides, tá? Boa semana, se cuidem, juízo, cuidado com a embriaguez aí, tá, gente? Consumo de álcool disparou, vocês estão sabendo também, né? A galera tá enchendo a lata dentro de casa, né? Com um monte de problema também. Boa semana a todos, tá, gente? Abraço a todos.